Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar hoje do quarto poder. Mas não é aquele quarto poder lá das aulas de história não, né? Do chamado período imperial. A gente vai buscar tratar hoje do chamado quarto poder, o poder da imprensa, né? O poder como a gente vê hoje da grande mídia. Que na verdade ele vai surgir como o poder da imprensa, porque no século XIX, quando surge esse conceito, né? Quando ele passa a ser debatido e tudo mais, ele é relacionado ao poder que a imprensa tem, né, que o jornal tem naquele momento. É um momento de muitas transformações que o mundo está passando, o mundo ocidental está passando, né? Reflexo das revoluções que ocorreram desde o início do século XIX e que vão desaguar, certo, nas mudanças da Europa, sejam mudanças políticas como mudanças econômicas e sociais, né? A ascensão da classe trabalhadora, a ascensão da burguesia ao poder, as revoluções burguesas, não é isso? A Revolução Industrial, tudo isso traz um novo formato para a sociedade, para a economia. E a imprensa, então, ela passa a ser vista como uma voz dessa sociedade, né? A voz do povo, a voz desses cidadãos que estão surgindo, tá? No sentido de que essa voz seria uma guardiã, né? Seria uma ferramenta para resguardar justamente todas essas conquistas que esses indivíduos passam a ter naquele momento. Então seria um bastião, né, da vigilância, da fiscalização, certo, essa nova sociedade que está surgindo. Bom, daquele período até os dias de hoje, muita coisa se passou. Ainda existe o conceito de quarto poder. Hoje a gente não fala de imprensa, a gente fala de a grande mídia. Afinal de contas, não é mais só a imprensa, mas é a imprensa, é o rádio, a televisão, é a internet, não é? E o próprio conceito hoje de o quarto poder já não se relaciona mais com aquele poder de resguardar, de vigiar a sociedade, né? Neste período do século XIX até os dias de hoje, o capitalismo sofreu uma transformação muito grande. A expansão capitalista, a transformação que o capitalismo vai ter e, por consequência, a sociedade e todos os aspectos que compõem a sociedade também vão se transformar. A Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, né? A Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários, né? Dentro da Europa, a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra. Em todos esses momentos, a mídia vai ter um papel importante. Já não só a imprensa, mas o rádio. Né? Na década de 50 e década de 60, durante a Guerra Fria, nós vamos ter o surgimento da televisão. Né? E a televisão, então, vai compor essa tríade, né? A mídia impressa, o rádio e a televisão. Mais tarde, já no finalzinho do século XX, né, vamos dizer assim, e já no século XXI, a internet, né, vem compor esses quatro elementos que são a base, né, que são a plataforma, se torna a plataforma da grande mídia, como é colocado hoje, tá? Então essas são as mudanças que nós vamos ter. O quarto poder, ao longo de todo esse processo, ele deixa de ser aquele poder interessado na cidadania, na democracia, de ser o grande guardião, e óbvio, como todos os outros, as outras estruturas, né, sociais, esse quarto poder passa a ser um poder de vigilância do capital. Ele passa a ser exercido a partir do interesse do capital. As empresas jornalísticas, as empresas de rádio, a televisão e a internet, todas são empresas capitalistas. Então, por mais que ela defenda, né, a cidadania, a democracia, mas antes disso vem defender o interesse do dono, do proprietário, dos grupos que comandam. Hoje a gente percebe que o mundo, a comunicação no mundo, ela é dominada por grupos, por conglomerados. A gente entende melhor isso quando a gente fala de Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem aí um monopólio de uma oligarquia da comunicação, não é? Com 5 grupos aí, famílias e uma igreja que domina a comunicação hoje no Brasil, seja horizontal ou vertical. E, além do interesse do capital, há o interesse político também dentro disso daí.
Então já não é defender a democracia, mas defender a democracia, mas a democracia a partir da perspectiva que o dono daquela empresa tem. Né? Defender o interesse do cidadão, mas a partir da ideia de cidadania que aquele patrão tem. Certo? Então isso fica bem claro, principalmente a partir do do final do século XX aqui no Brasil. Né? Ditadura militar, depois da redemocratização, a gente vê o papel que esses meios de comunicação vão exercer e a gente vai perceber que o interesse é mais político do que o interesse cidadão, que o interesse é mais econômico do que o interesse da cidadania e democracia. Vide Rede Globo, né, durante a ditadura militar, durante o Direta Já e durante o Fora Collor, certo? A gente pode pegar a Vênus platinada, né, como este modelo aí. Mas é importante a gente entender isso, então, que esse quarto poder hoje, ele foge aquele conceito do século XIX e vai se estabelecer de uma outra forma. É um quarto poder? Sem dúvida alguma, né? E é muito mais poderoso do que os outros três, se você for pensar. Haja visto o momento atual que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia, um momento onde que muitas outras coisas são mais importantes, vamos dizer assim, do que o jogo político, mas a mídia transforma tudo isso num jogo político, né? O interesse econômico, o interesse político, ele escamoteia, né? Ele é escamoteado pela ideia, na verdade ele é escamoteado, né, pela ideia de um interesse público, né, de um interesse da saúde, por exemplo, e tal. Mas tendo esse pano de fundo a questão da saúde, mas está totalmente imbrincado na questão política e econômica, né, que o país passa. Não tem como desvincular isso daí. Então é um quarto poder exercendo realmente o seu poder. E em determinados momentos estando mais à frente do que os três poderes, né, que a gente conhece. Por que é importante a gente falar disso, né? A gente lembrar disso daí, desse poder, né? Desse poder econômico e desse poder político, que são, né, que vivem juntos, aí, são grudados. A gente não consegue desmembrar um ou outro. No mundo da sociedade capitalista, neoliberal, o interesse político e o interesse econômico andam de mãos dadas, certo? Podem até questionar, né? Achar que é um exagero da minha parte, fiquem à vontade para isso, mas na minha ideia, na minha concepção, é isso que acontece. E ele é usado, esse interesse econômico e político é usado, né, de uma forma a determinar o comportamento da sociedade. Voltando, por que é importante falar isso? Porque hoje é muito comum você ver muito questionamento à mídia, né? Ao Jornal Nacional da Rede Globo, ao Jornal da Band e tudo, e se valorizando muito os blogs, né? Vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês e tal, né? E em detrimento dessa desmistificação ou essa luta por, como que a gente pode fazer, de tirar a credibilidade desses meios de comunicação. Eles estão pagando um preço, né? Eles estão pagando um preço, certo? Eles nunca foram santos, né? A mídia, a televisão pode dizer eu nunca fui santa, o jornal pode dizer eu nunca fui santo, certo? E hoje eles pagam esse preço, né? Se eles estão no meio desse jogo político, de serem questionados a todo momento, é fruto disso, não é à toa. Não sou eu que vou vir aqui e vou defender a televisão, não sou eu que vou vir aqui e vou defender os sites de informação, né, e tudo mais. Né? A realidade é essa, a gente tem que entender isso, que tudo que está acontecendo hoje é fruto desse processo histórico, né? Desse poder político e econômico que a mídia trouxe para ela, que, na verdade que ela conquistou ao longo do tempo. Né? Mudando essa ideia de quarto poder. É um quarto poder e é um poder enorme. Por que a gente está falando disso hoje? Porque nós temos que ter essa consciência. Vamos desligar a televisão, vamos ligar o rádio, a gente não vai ler mais nada disso? Lógico que não. Nós temos que ter informação, nós temos que buscar informação, mas sabendo como que essa informação é construída, como ela é escolhida, como ela chega até a gente. É importante isso, sabe? A gente não pode ser inocente, a gente não pode acreditar piamente, né, no que é colocado.
A gente tem que entender como que o processo é feito. Nós temos que ser esclarecidos nesse sentido, né? Para que a gente possa poder argumentar e questionar nesse sentido, né? Porque se ela está perdendo espaço hoje para os youtubers, né? Boca aberta, mamãe eu quero, sei lá, né? Esse povo desse tipo aí, a culpa está nela, né? A culpa não está na sociedade, não. A culpa está na construção que ela teve ao longo desse tempo, na construção que a mídia teve ao longo desse tempo. Começando com a imprensa, o rádio, chegando até a televisão, e principalmente a televisão, se tratando de Brasil, né? E hoje a internet e as redes sociais. Então é uma construção histórica, né? Para a gente poder entender todo esse processo aí. Ok? A gente se vê na próxima. Fiquem à vontade para comentar, fazer as críticas, argumentar, né? Contrapor ideias e tudo mais. Esse que é o objetivo, tá bom? Boa noite, um abraço.